Eu tô tentando botar um filtro pra ficar bonita. Gente, não tem? Olha isso. Coisa horrorosa. Pior que eu não sei tirar. Acho que tá bom. Pelo menos deu mais luz. Oi, gente, boa noite. Izzy já tá aí. Gente, não repara não que eu tô aqui tentando um filtro, tá? Pra ficar bonita. Normal. Tá mudo pra você, Isis? Ai, esse negócio não para. Ai, meu Deus, agora tem um monte de gente me achando maluca porque eu tô testando filtro. Tá todo mundo me ouvindo? Ou só a Isis que tá me vendo muda? Não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tá? Me ouvindo? Mana! Tá bom. Vamos só esperar mais um pouquinho para mais pessoas entrarem. Gente, quem já tá aí, envia aqui nesse aviãozinho aqui pros amigos. Então, mano, os filtros eu tava tentando ficar, tipo, gata. Isa, você não tá conseguindo me ouvir? Será que não é o teu volume que tá baixo? Só assim, de repente. Isis, agora tá ouvindo? Isis? Oi, mãe. Oi, Mi. Isis, você tá conseguindo me ouvir? Tá ouvindo agora? Bom, acho que tá, né? Gente, boa noite. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Quero agradecer pelos feedbacks lindos que a gente tem recebido depois das lives. A gente tá fazendo agora uma série de lives, né? Quase que diariamente às 8 horas da noite. Eu tô tipo Jornal Nacional. Então, ontem nós falamos sobre o encantamento novamente. E hoje nós vamos falar sobre o encantamento para vender, né? Quando você consegue juntar o encantamento e as vendas, o resultado é sempre fantástico. Só com o encantamento, se vocês testarem assim por uns 15 dias, um mês, 15 dias, ou uma semana para os mais impacientes, se vocês testarem mudar, né, a cultura da empresa, colocar mais encantamento, mais gentileza, um atendimento mais humano, eu tenho certeza que os resultados já serão muito bons. Vocês vão conseguir perceber essa diferença. Mas se juntar o encantamento e as técnicas certas de vendas, e quando a gente diz técnicas certas, não são essas técnicas que a gente pesquisa no Google e vem aquela coisa ali, né, chata, que é engessada, né? Nós temos as técnicas que a gente trabalha no curso, que nós desenvolvemos, né, todo o time,
São técnicas realmente que funcionam, são técnicas humanas, que é como se você estivesse vendendo sem vender, sabe? Que você envolve tanto o seu cliente que a venda flui naturalmente. Então, a nossa especialista em técnicas de vendas encantadoras, é a Isis, é o Jaike, que eu vou chamar agora para entrar. Deixa eu só ver como que eu convido, né? Porque eu não sei. É a primeira vez que eu faço sozinha. Cadê a Isis? Acho que foi. Ah, entrou! Ah, acho que foi, hein? Boa noite, Boa Isis. noite. Tudo Prazer bem? estar aqui com vocês. Prazer enorme participar do seu Jornal Nacional das 8 Não horas, é? Manu. Gente, eu tô me achando, assim, apresentadora do Jornal Nacional. Muito bom. Oi, Isis, conta pra gente um pouquinho, assim, sobre a sua experiência, enfim, de onde surgiu essa paixão, assim, por vendas e tudo que você pode dividir com a gente, assim, um pouco. Tá, claro. Então, gente, primeiro, boa noite. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou administradora, né? Sou empresária. Sou apaixonada por comportamento humano e acredito que a gente esteja a todo momento vendendo alguma coisa. Então, eu acho que desde que eu entendo por gente, eu vendo, né? Eu sou apaixonada por vendas, mas quando você não está vendendo um produto ou serviço, você está se vendendo. Está vendendo seu trabalho, está se vendendo nas redes sociais. Então, eu acredito que vendas tá nas minhas veias, assim, corre no meu sangue. Trabalhei muito tempo com vendas diretas, né? Já trabalhei em comércio, trabalhei em loja, já fiz muitos treinamentos de equipes de vendas, treino as minhas equipes também de vendas. Eu estou até vendo algumas pessoas que trabalham comigo aqui. Então, assim, é muito importante você não só utilizar só as técnicas, é legal você conhecer as técnicas, mas realmente essas técnicas, quando elas vêm com um feeling, com um ouvir na essência, com um encantamento, realmente elas se tornam muito mais eficientes, muito mais eficazes, né? Então, acredito que esse projeto das vendas com o encantamento do cliente seja realmente o que o comércio, as empresas, as indústrias precisem, né? Porque as pessoas têm essa necessidade de serem ouvidas. E ser ouvido também quando você vai quer fazer, quer comprar alguma coisa, né? Então, assim, a minha experiência já desde novinha eu trabalho com vendas, eu gosto de trabalhar com vendas, com equipes, treino equipes de vendas, além de outros trabalhos que eu faço também, como empresária, como coach, analista comportamental, mas realmente vendas é uma das minhas paixões, Manu. E como você já trabalha com isso desde muito nova, então, quer dizer, na experiência mesmo, na prática, você já entende o que que funciona e o que que não funciona, né? Assim, não existe um caderninho de regras, né? Cada atendimento é um atendimento, cada cliente é um cliente, né? A gente leva em consideração muito a questão de perfil comportamental, mas cada situação é uma situação. Não é sempre que você encontra o cliente totalmente receptivo para você fazer aquela venda dos sonhos. Então, o que a gente precisa fazer é ter em mente que o nosso trabalho é poder fazer com que não é só vender para o nosso cliente, é fazer com que ele tenha uma excelente experiência e a venda passa a ser consequência disso, da experiência que ele teve. Né? Então, utilizando eu gosto muito de falar sobre a venda consultiva, né? Você entender quais são as necessidades do seu cliente, quais são as necessidades daquela pessoa que está procurando a sua empresa, para que você possa ser mais assertivo no seu atendimento. Né? Fazer perguntas, escutar o que seu cliente tem a falar. Isso é muito importante. Isso pode trazer um resultado muito mais satisfatório em relação ao seu atendimento, às suas vendas. E aí as vendas passam a ser consequência, né? Como você falou, acho que você chegou agora a falar no início, né? Quando o vendedor não sente que você está empurrando alguma coisa para ele, quando a venda se torna natural.
Então, você tendo ouvindo a pessoa na essência, entendendo, fazendo perguntas, que isso é muito importante, e entendendo, além do que ela está falando, percebendo qual é a necessidade, focando na dor, o que que ela precisa, qual é o perfil, para onde, por exemplo, se você está numa loja, num atendimento. No atendimento presencial, a pessoa está querendo uma camisa vermelha. Mas entenda, antes de pegar todas as suas camisas vermelhas, ou então pegar umazinha só, entenda para que é aquela camisa vermelha? Qual a intenção dessa pessoa em querer uma camisa vermelha? É para trabalho? É para sair? Ela quer se sentir mais sexy para poder conquistar alguém? Ou ela quer se mostrar de uma forma mais executora, mais séria, mas quer um vermelho para chamar mais atenção? Qual é a intenção? Então é interessante que você entenda quais são as necessidades da pessoa que está procurando, ou a sua empresa, ou o seu produto. Isso que vai fazer com que você tenha uma conversão muito maior, né? Um sucesso muito Até maior. porque, né, Isis, tem cliente que entra na loja e não sabe nem o que ele quer, né? Assim, Uhum. eu já vi algumas vezes, eu tenho uma experiência assim, na vida, que é a minha mãe, que a gente entra na Uhum. loja e ela quer comprar alguma coisa, mas ela não sabe o que ela quer comprar. Entendeu? Tipo, eu quero um casaco. Você quer um casaco aberto ou fechado? Não sei. Você quer um casaco preto ou vermelho? Não sei. Então, Uhum. né, assim, o vendedor, eu acho que tem que ter esse feeling, assim, de ir sentindo e percebendo o cliente e mostrando, né? Tipo, se o cliente não sabe o que quer, tudo bem, o vendedor não é adivinha. Mas eu acho que pega uma peça e vê qual é a reação da pessoa, né? E você vai Uhum. direcionando a venda para aquilo, né? Assim, eu acho que nós, enquanto clientes, né? Porque todos nós somos clientes, a gente não quer mais só um bom produto, um bom serviço, um bom atendimento, né? A gente vai muito pela experiência. E cada Uhum. vez mais a gente busca isso, né? Então, você imagina, a pessoa chega numa loja, você deu o exemplo da camisa vermelha. Eu quero uma camisa vermelha. E aí você pega uma camisa, eu tenho aqui essa. Tá bom, às vezes eu vou comprar, mas não é exatamente o que eu queria. Mas se você procurar entender, de repente eu não vou nem levar vermelho, eu vou levar azul, né? Porque você entendeu o tipo, o estilo de roupa que eu quero e o motivo pelo que eu quero. Né? De repente a vermelha não vai ficar tão legal para aquela ocasião, mas a azul ficou fantástica. E eles vão dizer: nossa, aquela vendedora me ajudou muito, eu estou maravilhoso para o meu evento. Né? Então, acho que o feeling é muito importante, né? E assim, o que ajuda muito no feeling do vendedor é realmente fazer perguntas. Você precisa entender quem é o seu cliente. E outra, quanto mais você entende o seu cliente, quais são as necessidades e os gostos do seu cliente, né? Não só falando de varejo, mas falando de uma forma geral, quanto mais você entende daquele seu cliente, quanto mais informações, mais você consegue fidelizar o seu cliente. Né? Já que a gente está conversando sobre loja, sobre varejo, pegando mais um exemplo, se eu tenho um cliente que compra comigo e eu consigo entender sobre o que ele trabalha, consigo entender as necessidades dele. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente consegue muita informação sobre as pessoas. Então, a partir do momento que eu sei que aquela cliente gosta do azul, toda vez que chegarem peças azuis, eu vou entrar em contato com esse cliente. Isso é um carinho. Quando você sabe para que foi aquela peça, aquela roupa que a gente ajudou a pessoa a escolher, ou não só a roupa, aquele curso, aquela faculdade, a pessoa se forma e consegue. Então, assim, você fazer esse acompanhamento também é importante. Porque se você parar para pensar, enquanto que as empresas gastam para trazer cliente, enquanto os nossos próprios clientes podem ser tanto as pessoas que fazem propaganda com a gente, quanto os que retornam para comprar. Isso é muito mais barato e muito mais eficiente, né? A propaganda boca a boca é muito mais eficiente. Então, assim, se a gente puder, se os vendedores levarem em consideração que somente 7% do que eles falam da comunicação é o que eles falam, a gente precisa entender também em relação à postura que você está recebendo esse cliente, né? Quando a gente fala de venda pessoal, venda ao vivo. Então, assim, quando você como cliente, eu como cliente, se eu chego numa loja e o cliente e o vendedor tá com uma postura na defensiva, tá fechado, de braço cruzado, com a cara fechada, então não importa o que ele me diga, os primeiros segundos da abordagem, eles vão ser vão fazer a diferença entre fechar ou não uma venda.
Então, quando Total. o cliente percebe que você não tem uma postura receptiva, se você não tem uma postura receptiva e o seu semblante, a sua postura corporal não vai ao encontro do que você fala, não importa o que você fala. Porque inconscientemente, nós como clientes, vocês como clientes, estão prestando atenção em todo o conjunto, toda essa experiência de venda. Não só em alguém entubando alguma coisa para você comprar, mas como que está sendo essa experiência que você está tendo. Se você está confortável, se você está criando rapport, conexão com esse vendedor, se você está fazendo como vendedor uma conexão com o seu cliente, se você está tendo essa preocupação de escutar quais são as necessidades do seu cliente. Então, isso tudo é muito importante na hora da venda, né? Isso faz a diferença entre você efetuar ou não. E de como, por mais que às vezes você consiga efetuar uma venda, se aquela venda não... Se o conteúdo... Se a sensação geral do comprador não for uma experiência positiva, ele não volta para comprar. Né? E a intenção é que você faça com que essa experiência seja positiva, com que o resultado, ele leve o que ele pediu, o serviço, o produto que ele pediu, que ele precisa realmente, né? Então, assim, para que você tenha esse cliente retornando para você, tenha esse cliente novamente na sua empresa e fazendo indicações, que também é muito importante. Com certeza. E assim, o que a gente tem que tomar, o que as lojas têm que tomar muito cuidado, né? Falando em lojas, tem que perceber o cliente, né? Dar espaço para ele. Eu tenho pânico quando eu entro numa loja e o vendedor já gruda em mim e fica: oi, posso ajudar? E eu falo: tô só dando uma olhadinha. A maioria dos clientes dizem isso, né? Tô só dando uma olhadinha, mas ninguém entra na loja. A maioria das pessoas não vai entrar na loja sem menor intenção, né? Pode ser até que você não compre naquele momento, mas você quer dar uma olhada no que tem para, de repente, semana que vem voltar a comprar alguma coisa, quando tiver um evento, alguma coisa do tipo. E aí a pessoa fica grudada em você, você vai passando os cabides e a pessoa diz: bonito, né? Esse também é bonito. Esse é bonito, né? Gente, eu tenho pânico disso. Porque me dá uma aflição, eu fico assim, cara, a pessoa quer me agradar a todo custo, não tá nem entendendo se eu tô achando bonito, se eu não tô achando bonito. Né? Então, assim, tem que sentir o cliente, né? Dá espaço para ele. Depois diz alguma peça que realmente você acha que faz sentido para aquele cliente. Né? Olha, essa calça que você está usando tem um estilo parecido. Né? E até uma forma de aumentar o ticket médio, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, de fazer a venda casada, né? De olha, você gosta desse estilo de calça, experimenta com essa camisa que vai ficar lindo. Ah, mas eu quero só a calça. Experimenta só para você ter uma noção, né? De como vai ficar. E às vezes a pessoa se ama tanto vendo aquilo que a pessoa quer levar, né? Então, sim. Pode concluir, Manu. Não, por favor. Vendas é com você. Imagina. Hoje eu sou como cliente. Então, Manu, assim, você como cliente, o que é interessante a gente pensar? É claro que o cliente não gosta de ficar jogado, já que a gente está levando mais... abordando mais a questão de loja, né? É claro que como a gente como cliente, você como cliente não gosta de ficar jogado, você entrar e não ter nenhuma abordagem. Claro que isso também gera um desconforto. Assim como todos os dois extremos vão gerar um desconforto. Tanto uma abordagem muito agressiva, quanto o cliente ficar esquecido também lá no canto. Quando o cliente chega numa loja ou em qualquer empresa para dar uma olhadinha, que isso é mais comum, né? O cliente fala: só estou dando uma olhadinha. Ele não está só dando uma olhadinha, ele está pensando em alguma coisa que ele precise e ele não quer ter uma abordagem muito agressiva, ou ele está realmente olhando, porque se ele gostar de alguma coisa, ele vai comprar. Então, o que é interessante para não ser agressivo com o seu cliente e nem para você também nem deixar o seu cliente de lado para ele se sentir abandonado, né? A gente chegar no meio termo. Você observar o que mais interessa a ele. O que ele está olhando? Quais são as coisas? Porque essa questão de falar bonito, né? Ah, essa é linda também. Ah, e essa também. Isso gera um desconforto porque parece uma coisa mecânica realmente. Então a pessoa vai falar assim, né? Tá, para de falar, por favor. E não é esse intuito. Qual é o intuito? É que você
preste atenção, já que o cliente não está nesse momento aberto para conversa, então preste atenção no estilo do cliente, no que ele veste, no que ele gosta, principalmente no que ele olha, no que ele passa mais tempo observando, né? Que aí sim você pode fazer uma abordagemzinha. Ai, essa calça chegou hoje, essa camisa chegou hoje, se você quiser eu posso pegar para você, mas não é uma abordagem constante, constrangedora, né? Então, assim, é claro que você precisa ter o feeling de entender o momento que você pode abordar aquele cliente, né? E ter o cuidado para sentir qual é o momento dele, qual a abertura que ele te dá também. Então, por isso que essa questão de feeling e de prestar atenção, estar ali com o seu cliente, é muito importante. Prestar atenção no que a pessoa quer. Né? Porque às vezes, muitas coisas ele não vai te verbalizar que ele precisa. Mas quando ele fala que vai para um encontro, por exemplo, uma mulher que vai para um encontro e é uma mulher mais sensual, o que ela precisa? Ela quer, às vezes, se sentir sensual. Então, sutilmente, você pode oferecer produtos que satisfaçam essa necessidade dessa pessoa, né? Então, é isso, é conversar com o cliente, fazer perguntas para poder conseguir o máximo de informações possíveis e, claro, sempre prestando atenção nas entrelinhas do que não é dito pelo cliente, né? Porque muitas vezes, principalmente uma mulher que tem muita vaidade, pode não dizer, eu tô me sentindo muito gorda, eu não quero uma roupa que me deixe mais gorda. Mas você sutilmente, pelas peças que ela está escolhendo, pelas coisas que ela te fala sobre trabalho, a vida pessoal. Quanto mais você entender, mais você vai conseguir direcionar a sua venda para ela. A gente está falando um pouquinho mais sobre roupa, né? Porque eu acho que ficou um pouco mais dentro da realidade de clientes, uma coisa que a gente convive mais, né? Mas eu acredito que isso vale para qualquer nicho de mercado, né? Quando você está em qualquer empresa e você presta atenção nas necessidades do seu cliente, que por acaso o meu nicho como empresária nem é questão de roupas, né? É de prestação de serviços, mas quando você presta atenção nos seus clientes, isso tende a você conseguir mais informações e conseguir ser mais assertivo no que você oferece. Né? Então, assim, sempre estar atento, ter uma atenção no que o cliente fala e o que o cliente não está falando, mas está te dizendo de forma com o próprio corpo, com gestos e com o que ele se interessa, no que ele está olhando. Né? Porque eu acho que independente do segmento, né? Seja loja de roupas, seja um hotel, independente de qual seja, é muito importante esse sentir, né? Esse perceber. Porque num hotel, por exemplo, se o cliente diz que ele está indo com uma criança de 2 anos, né, com um carrinho, qual o sentido de eu colocá-lo num andar de cima, num hotel que não tem elevador? Nenhum, né? Sem contar que não só para elevador, a criança pode ficar correndo no piso de cima, atrapalhando quem está dormindo embaixo. Então, tudo tem que ser percebido, né? A pessoa tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que a palavra é essa, ter sensibilidade para entender o cliente, né? Em lojas, acontece isso de você perturbar o cliente, de ficar atormentando muito, e é uma linha muito tênue, né? Entre as perguntas que você faz para o cliente, para perceber quem ele é. Por exemplo, se eu trabalhasse em loja, eu gostaria muito de ter um caderninho, alguma coisa, onde eu anotasse o nome do cliente, as coisas que o cliente prefere, as cores que ele tem mais tendência, né? Os modelos que ele mais compra. Por quê? Chegou uma coleção nova, eu mando para ele, assim, personalizado. Claro. Eu pego um catálogo. Exatamente. Não é? Eu posso selecionar Exatamente. as peças que eu acho que combinam mais. A pessoa vai se sentir... A Michelle quer ser atendida pela gente. Eu acho que assim, a pessoa vai se sentir acarinhada, não é? Então, assim, isso faz total diferença. Ela entende que você se importa com ela, né? E você tem oportunidade, você se importa realmente com ela. E que você tem a oportunidade de oferecer coisas mais assertivas para aquela pessoa. Hoje, qualquer planilhazinha de Excel, quem não quiser usar o caderninho, porque eu acredito que na planilha de Excel seja muito mais fácil, você anota no caderninho, não precisa nem de fórmula, você coloca lá vermelho, azul, você bota, a única coisa que você usa é um filtro. Quem gosta de azul, quem gosta de joia de prata, falando em joias, né? Então, assim, quando chega alguma coisa, você lembra que tem alguns clientes que gostam, o próprio computador, uma planilha simples de Excel pode te ajudar
né? A entrar em contato com todos os seus clientes que precisam daquele produto. Né? No meu caso, cursos, enfim. A gente precisa ter essas necessidades, esses gostos dos nossos clientes anotados. Eu prefiro a planilha de Excel, mas quem prefere caderninho, o importante é que você consiga acessar de forma fácil e objetiva, né, e rápida, para que você possa atender aquele cliente que já comprou de você ou que de repente falou, ai, nossa, eu tenho minha mãe idosa, mas ela adora vermelho. Pô, isso é uma informação muito valiosa. Né? Aniversário, muito legal você ter o aniversário, ter essa questão de datas também. Aniversário da sua mãe, anota aniversário no seu calendário. Claro. Chegando o aniversário da mãe, tá quase chegando. Chegaram umas camisas azuis aqui maravilhosas que são o que a sua mãe gosta. Isso é fidelizar o cliente, né? Isso é agregar valor na sua venda. Você imagina, Isis, assim, eu como mãe, né? Eu sempre olho muito pro lado da minha filha. Então você imagina, se eu tô numa loja com a minha filha e aí comento, o aniversário dela tá chegando. Quando é? 19 de setembro. A pessoa anota, e assim, não precisa nem me dar um presente, mas manda um WhatsApp, né? A maioria dos clientes, então manda um WhatsApp, olha, feliz aniversário para sua filha. Eu vou achar aquilo incrível. É uma maneira de surpreender e de encantar, de você trazer o cliente para você. Então, assim, tem tantas informações que a gente dá diariamente, mas as pessoas não têm preguiça mental de acolher essas informações, né? Pois assim, eu acho tanto que mental quanto para trabalho, né? Eu acho que isso tem que se tornar um hábito, né? Muitas vezes isso não pode, por isso que a importância de você ter uma equipe treinada. É muito importante que você tenha uma equipe que saiba exatamente o que ela precisa fazer. É claro que eu, como vendedora, eu posso ter meu próprio jeito de vender e minhas próprias técnicas de vendas. Eu posso procurar a minha especialização e o que mais eu posso fazer para poder atender cada vez melhor e vender cada vez mais. Porque, assim, por exemplo, em loja, que a gente está sempre falando, nossa, a gente já falou tanto em loja, a gente vai mudar para outro segmento. Mas em loja, vamos abrir uma loja, vamos abrir uma loja. Que coisa constrangedora. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo vai concordar comigo. Quando você chega numa vitrine de uma loja e o vendedor está de braço cruzado e nem olha para você. Né? Vira para o outro lado como se tivesse a coisa mais constrangedora que existe para mim, no meu ponto de vista, eu odeio comprar de vendedor ruim, de pessoas que não se empenham para vender. É não ser atendido numa loja, é a pessoa já te olhar e te fazer ter a sensação de que você está entrando e está incomodando. Isso assim, tá fazendo um favor, esse treinamento, né? Muitas vezes isso parece muito óbvio, né? É muito óbvio que a pessoa tem que ser receptiva. Mas isso é importante, você ter treinamentos para isso, porque muitas vezes a própria pessoa não entende que isso está gerando conflito com o objetivo dela. E outra, se você já está ali, você tem aquele tempo para você fazer, para você cumprir, vamos fazer do nosso tempo o melhor possível. Se eu já estou ali para trabalhar, já estou disposta, já vou despender esse tempo para estar nesse lugar que é o meu local de trabalho, né? Então, assim, eu vou fazer o máximo, eu vou dar o meu melhor, eu vou pensar o tempo inteiro. O que eu posso fazer para satisfazer mais as necessidades do meu cliente? O que eu posso fazer para vender mais? Né? Então, assim, ter essa consciência. E isso em treinamento, vendas eu acredito que você pode sim nascer com dom, mas é uma técnica que você pode sim aprender a desenvolver seu filho, a desenvolver suas técnicas. Então, essa questão de você estar disposto a isso já é um grande passo. Parece muito óbvio, mas se fosse tão óbvio, a gente não tinha tantas reclamações quanto a gente tem hoje, né? É um primeiro passo, é o passo básico disso, mas é muito importante. Né? E eu estava falando até sobre os gatilhos mentais, de que um dos gatilhos é realmente em relação a isso, né? Das preferências que as pessoas têm de comprar com as pessoas que elas se identificam realmente, né? Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho. Vamos dar continuidade. Pode falar. Vamos começar a dar um spoiler, né? Sabe o que eu fiquei pensando assim enquanto você estava falando? Olha, o Alisson está falando para eu falar sobre rapport. Eu vou pedir agora, Ellison. Eu olhei agora e eu falei, vou perguntar isso para ela. Então, assim, as pessoas falam muito, né, de um atendimento de excelência, né? Uhum. O que eu entendo por um atendimento de excelência? É você dar o seu melhor
naquele dia, né? Você fazer o possível para atender o que a pessoa está esperando de você. O excelência eu não consigo ver como uma coisa grandiosa, tá? Eu acho que o atendimento mesmo grandioso é o que ultrapassa a excelência. É aquele que você surpreende, que você faz o que o cliente não tá à espera que você faça. Então, isso para mim é um atendimento de excelência. É acima de um atendimento de excelência. É o que é o ideal, né? E não fazer um atendimento, fazer uma recepção, né? Ver sempre o cliente como um convidado, onde você para tudo para atender o seu cliente. Se você está discutindo com seu namorado no WhatsApp, acho que o boy pode esperar um pouquinho e você vai dar atenção para o seu cliente. Afinal de contas, a maioria das pessoas, né, seja venda, seja hotel também, que ganha, né, a parte dos 10%, enfim. O que você, assim, para que você vai ficar ali sentada se entrou uma pessoa que você tem a chance de vender, de aumentar o seu salário no final do mês? Né? O que eu Então, mais isso parece escuto uma coisa o óbvia, patrão né? está rico. Assim, eu odeio essa frase. O patrão tá rico. Tá, e você? Você não. Então, vamos correr? Né? Vamos atrás do prejuízo? Vamos garantir no final do mês um salário É. digno, um salário bom? Pois Então, é, se você já está ali disposto, já vai passar esse tempo dentro da tua... Por que não, né? Não existe, assim, para mim é uma coisa tão óbvia, mas é preciso uma conscientização principalmente dos vendedores, né? Inclusive dos gerentes e dos donos de estabelecimentos também. Se é você por está isso que ele está disposto a aqui. ficar ali, porque eu acho que isso é um alinhamento entre esses funcionário e dono de empresa. Então, esse alinhamento precisa existir para que, como base, isso seja uma base. Se você tá, o primeiro pensamento que você tem é que se você já está ali, então que você deu o seu melhor para você conseguir o melhor resultado, né? Então, independente do seu patrão estar rico, se o patrão não está, você dá o seu melhor porque você está pensando, então seja egoísta, pensa em você. O patrão não precisa de dinheiro. Ok, mas se eu estou ali é porque eu preciso de dinheiro. Como a maioria ganha comissão, eu vou dar o meu melhor, até para manter o meu emprego também, né? Para ser chamado por outras pessoas para trabalhar também. Então, assim, se cada um tivesse treinamento, conseguir dar o seu melhor, você consegue ter resultados muito mais satisfatórios na sua empresa. Né? Então, falando um pouquinho aí, posso falar um Vamos pouquinho falar de um rapport, pouquinho. Manu? Bom exemplo de agora. Fala um pouquinho de rapport, porque eu adoro rapport. Então, Só não entrega para quem muito, hein? Não entrega muito. não. Só falar um pouquinho sobre rapport, porque eu estou vendo o que o pessoal está pedindo aqui. Fazer rapport. Para quem não sabe o que é rapport, rapport é quando você entra no mundo de alguém de forma suave, né? E não proposital, de forma não forçada. Então, o que seria um rapport assim, eficiente voltado para vendas? Você entrar no mundo daquela pessoa para trazer ela para o seu. Né? Porque o objetivo final é você gerar uma excelente experiência que que chegue numa conclusão de uma boa venda. Então, existem vários tipos de rapport que são que você pode utilizar com o seu cliente. Como, por exemplo, se o seu cliente fala de forma pausada, você faz um rapport com ele, que é criar conexão. O rapport nada mais é do que criar conexão com alguém, né? E aí a pessoa, de certa forma, acaba se identificando com você. A pessoa se identificando com você, é muito mais fácil dela estar aberta para poder receber as suas o que você oferece, a comprar de você, a ouvir o que você está fazendo, o que você está falando. Então, assim, criar esse rapport é de extrema importância, criar esse rapport com o seu cliente, né? Assim como com seus colegas de trabalho. Porque você pode até estar fazendo isso de forma proposital, de forma deliberada, mas que isso seja uma coisa mais suave. Por exemplo, gesticular, se o seu cliente fala gesticulando, você fala gesticulando. Porque imagina um cliente que é altamente... Fala extremamente rápido, o vendedor não criar essa conexão e começar a falar de forma pausada, tudo explicadinho. Não tem conexão. Eu me irrito e quero ir embora. A pessoa desiste, a pessoa não tem paciência. Então, assim, você ficar... como a intenção é que a pessoa tenha uma boa experiência e chegue nos finalmente, que é
comprar de você, você precisa entender, ter atenção em como a pessoa se comporta, né? Até mesmo a sua respiração pode criar rapport com o seu cliente, né? Então, rapport nada mais é que você se É um espelhamento, né? conectar, se conectar e fazer com que a pessoa, o seu cliente, se conecte com você. E você, a pessoa entendendo que você está escutando ela, entendendo que você está entendendo os motivos dela tá ali, as dores, né? Porque quando a gente foca no motivo pelo qual ela está comprando, a gente está focando na dor, isso gera muito mais resultado. Quando você entende isso, a pessoa se identifica, cria conexão, cria esse rapport com você, facilita muito na sua conclusão, nas suas vendas, né? Então, isso é muito importante. Eu dei só uma pinceladinha no rapport, mas só para atender a pedidos. Eu só quero concluir o que você falou, que assim, rapport não é imitação, tá, gente? Não é o cliente botar a mão no cabelo e você imediatamente Não, colocar pelo a mão amor no de cabelo. Deus. Que isso é irritante. Né? Aí é você ficar imitando o cliente. É você fazendo uma conexão aos poucos. Né? Você já viu quando tem muita sintonia entre duas pessoas que estão ali conversando e tem muita sintonia. Um tá com a mão assim, passa um tempo, o outro automaticamente vai estar com a mão assim. Né? Então, isso é um rapport inconsciente. É uma conexão. É uma conexão. Então, não adianta ficar nessa imitação. Ah, o cliente cruzou a perna, vou cruzar a perna também. Gente, isso irrita qualquer pessoa. A pessoa vai achar que Porque você é isso não pode maluco. ser forçado, Manu. Isso não pode ser uma coisa forçada. Existe o rapport de espelhamento cruzado também, para não ficar uma coisa muito forçada. Se você cruzou a perna, eu posso cruzar o braço, sabe? Isso é um rapport também. Né? A pessoa, isso gera inconscientemente uma conexão, uma identificação. Mas você não precisa ficar imitando o seu cliente, imitando o jeito dele falar. É simplesmente você prestar atenção em como ele se porta e você se portar de forma parecida. Não precisa ser exatamente, pelo amor de Deus, que isso aí é quebra de rapport total, né? Se você cara cruza o braço, você cruza o braço, você olha para um lado, você olha para o lado, mexe, isso daí é quebra de rapport, porque aí fica uma Eu fujo, eu acho que é um psicopata atrás de mim. Então, assim, por mais que seja uma coisa proposital, que venha a ser, porque com o tempo... Você viu o que aconteceu agora? Não. A gente mexeu o cabelo agora? O quê? Viu? Estamos conectados. Rapport inconsciente. Então, e o que acontece? Quando você começa a treinar isso, a tendência é de que isso se torne natural para você. Então, você não vai ter que mais forçar para criar rapport. Você já vai intuitivamente criando rapport com os seus clientes. Né? Então, isso é uma coisa que tem que ser treinada diariamente, sempre com muito cuidado de você não ultrapassar aquela barreira entre criar rapport e a quebra de rapport, que é ficar imitando o seu cliente, que não é esse o objetivo. Né? É simplesmente você trazer esse cliente para você de forma que ele se conecte com você de alguma forma. Você cria rapport, inclusive, não só com palavras, com gestos, com espelhamento, você cria rapport, inclusive, com histórias. Né? Se o cliente tem uma história e você fala, já aconteceu comigo também e eu resolvi assim, então isso já gera uma conexão. Isso é muito legal. Olha, porque isso a Paula está pedindo para te dar umas dicas de vendas online. Para a gente dar umas dicas? Pode falar sobre... de vendas online. Dicas de vendas? Muito do atendimento direto, né? Ah, sim. Assim, então, uma dica que eu acho... Uhum. Pode falar. É que eu falo muito. Não, a primeira dica que eu daria, que eu dou, é você escutar o seu cliente para você entender o que ele precisa, na verdade. Né? Isso daí eu acho que é a essência, é o primeiro passo de tudo. Depois a gente pode falar um pouquinho também sobre gatilhos mentais, que eu acho que é bastante interessante. A sua postura com Paula, já que você perguntou, né? A sua postura corporal tem que estar de acordo com a sua fala, com o seu tom de voz, porque isso também cria... o que você fala não condiz com a sua postura, é como se você não tivesse... o cliente vai ignorar o que você está fazendo. Então, assim, as técnicas, elas não são tão efetivas se elas são puramente técnicas. Elas têm que entrar junto com o seu feeling e a sua capacidade de ouvir o seu cliente, né? Então, assim, primeira coisa, ouvir, ser atencioso com o cliente e também ser solícito, né? Essa é a base de qualquer venda que você venha a fazer. Você o que eu acho principal, assim,
que eu acho principal em venda online, porque você não tem essa conexão visual, né, com o cliente. É você responder sempre tudo que o cliente pergunta, todos os comentários que faz na sua página, todos os directs que ele manda, e responder de forma amorosa, né? Nunca responder de forma agressiva, de forma ríspida, porque isso acaba com qualquer venda. Claro. Ontem eu falei na live sobre. Eu perguntei para o Gustavo, ele falou que ele nunca recebeu, mas eu já recebi e-mail com soco, né? Aquele e-mail que assim você vê que tá com todo o ódio jogado ali dentro. Então, muito cuidado, assim, até com relação às objeções do cliente, né? Às vezes o cliente correu alguma coisa que o cliente não esperava, não foi muito bem o que ele queria, e aí às vezes a gente reage de forma muito ruim, né? Então essa coisa de ter uma gestão muito reativa é muito ruim. Porque o cliente fica, poxa, mas e aí? Né? Aconteceu comigo de uma troca, eu tenho tantas histórias. Uma vez eu fiz uma troca de uma roupa, assim, durante o atendimento, não foi nada demais, assim, tá? Foi um atendimento, não foi uma recepção. E depois, quando eu fui fazer a troca, a pessoa me tratou muito mal. E foi online, foi agora durante a pandemia, então a gente se falava pelo WhatsApp. E eu perguntei, quer que eu deixe na loja? Não, não, pode deixar que eu passe na sua casa para pegar. E eu fiquei à espera, e a pessoa não me respondia. Então passaram, sei lá, 3 dias. E eu falei, olha, você esqueceu? Falei, esqueceu de mim? E coloquei uma carinha assim, né, bonitinha até. E ela respondeu, não tive tempo. Não tive tempo? Como assim, gente? Primeiro, antes do seu cliente perguntar, já informe a ele. Já diga que tem alguma coisa de errado. Olha, desculpa, eu não consegui passar na sua casa. Amanhã, a tal hora, eu vou passar para buscar. Então, é o respeito ao outro. Claro, Né? Assim, claro. isso mistura o respeito, a empatia, tudo. Então, isso faz total diferença. Agora, se você é super amorosa, ou seja online, ou seja numa venda presencial, a chance daquela venda dar certo é muito maior. Com certeza. Não, e tem mais uma coisa. Eu acho que muitas pessoas perdem muitas oportunidades de fidelização do cliente e de fazer mais vendas quando se posicionam de maneira não agressiva, mas de maneira indiferente com o seu cliente quando vai fazer uma troca. O seu cliente, quando está fazendo uma troca, ele pode sim estar querendo só trocar por outro produto, mas é a oportunidade que você tem de fazer uma troca espetacular, né? Fazer com que ele tenha uma experiência espetacular mesmo na troca. E a oportunidade de que nessa troca ele venha comprar mais, porque ele já está dentro da sua loja. A possibilidade, a oportunidade que você tem de oferecer coisas novas para eles é muito grande. Então, essa postura que a pessoa tem em relação à troca, essa questão tem que ser mudada. Isso tem que gerar uma consciência nos vendedores de que troca é oportunidade. Tanto de você fidelizar o seu cliente, atendendo muito bem, quanto de você vender mais. Né? Então, essa consciência que a gente precisa criar nos vendedores, inclusive nos lojistas também, né? Porque às vezes isso também parte até mesmo dos lojistas. É uma oportunidade que você está tendo na sua mão ali de vender, né? Agora, do seu cliente... fala um pouquinho sobre os gatilhos mentais que a gente tanto gosta. Tá. Gente, os gatilhos mentais servem só concluir tanto para o profissional quanto para o pessoal, hein? Tá. Vou só concluir essa questão de objeção do seu cliente, é você entender se ele está dizendo não para você, para o seu produto, ou dizendo não para você. Porque se você não criou uma conexão com o seu cliente, ele pode não estar dizendo não para o seu produto, ele pode estar dizendo não para você. Né? Então, assim, prestar atenção em sempre criar um vínculo com o seu cliente de forma que ele tenha uma confiança com o que você está apresentando para ele. Ouvir o seu cliente, né? Como a gente já falou. E as objeções também assim, como a gente até tinha conversado um outro dia, tá caro, tá caro em relação ao quê? Quais são os valores desse cliente? Né? Porque se você tem atenção ao seu cliente, você não vai ficar oferecendo uma caneta porque ela é da marca tal, se os valores dele não são esses. Ele não tá nem aí para essa marca. Então, atenção ao cliente. Se você quer vender esse mesmo produto, você precisa, acima de tudo, primeira coisa, conhecer
muito bem o que você está vendendo. Para quê? Para você saber quais são as oportunidades que esse produto te traz, quais são os diferenciais que esse produto te traz em relação ao seu concorrente, de que material ele é feito. Isso pode fazer diferença. A marca somente, ela é, de repente, o meu mapa mental, o meu valor, mas pode não ser o valor do meu cliente. Então, quando eu entendo do meu produto, entendo o que está por trás da fala do meu cliente, eu consigo fazer essa conexão e consigo efetuar essa venda. Tá? Só para concluir o raciocínio, para a gente começar a falar um pouco sobre gatilhos mentais. Vou falar um pouco sobre gatilhos mentais, que nada mais é do que atalhos que nosso cérebro toma diariamente para chegar a alguma conclusão, né? Para tomar uma decisão. Porque o nosso cérebro, ele toma em torno de 35 mil decisões por dia, né? Então, o nosso cérebro, ele sempre procura maneiras de criar atalhos para economizar energia. E esses atalhos a gente chama de gatilhos mentais. Existem diversos gatilhos mentais, muitos, muito interessantes. Mas como a gente não tem muito tempo, eu vou falar sobre 2 ou 3 deles, tá? Um que eu gosto muito é o gatilho da escassez. O que seria o gatilho da escassez? As pessoas normalmente tomam a decisão de compra mais baseado no medo de perder a oportunidade do que necessariamente na oportunidade de ter aquilo. Então, quantas vezes eu acredito que já tenha acontecido com muitos de vocês de ter comprado coisa que você não precisava, não precisava simplesmente pelo medo de você perder aquela oportunidade. Então, isso daí realmente é um atalho que o nosso cérebro utiliza para tomar essa decisão, né? Você não quer perder. Isso pode ser, como que você utiliza isso no seu dia a dia? Esses gatilhos mentais você pode utilizar por quantidade. É o último. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo que utiliza muito bem esse gatilho mental, ela, quando tem alguma bolsa, ela faz questão de informar os clientes dela que é a última bolsa. É a última bolsa. Então, a pessoa só tem uma. Então, ela já sabe que ela precisa. Eu quero aquela. É a última. É a última bolsa de graduação que você tem. Essa peça é a última peça. Então, essa é a primeira forma de você utilizar o gatilho da escassez, em relação à quantidade. A outra é em relação a tempo. Não. Mas eu vou pensar, não, mas essa promoção, esse valor ou essa condição, você só teria até hoje ou até amanhã. Então, esse é um gatilho mental que vai fazer com que a pessoa acelere o processo de tomada de decisão dela. Porque não que você vai mentir para o seu cliente, mas que você deixe isso claro, que é só para hoje ou só para amanhã. Se você for pensar, ok, tem todo o direito, mas que depois da manhã já acabou essa condição que você está oferecendo. Então, esse é um gatilho mental da escassez em relação a tempo. E outra é em relação à rivalidade, que também, por exemplo, eu tenho essa camisa, tudo bem. Não, tudo bem. Você não se você não comprar, não tem problema, porque já teve uma outra pessoa que me pediu para ver essa camisa também. Então, assim, é do tipo, se você não comprar, já tem outra pessoa esperando para comprar. Isso também, essa rivalidade, ela cria uma emergência, uma situação de emergência na tomada de decisão dela, né? Então, esses são os 3 gatilhos mentais, quer dizer, é o primeiro gatilho mental que você pode utilizar de 3 formas que são muito extremamente eficientes, né? Que é o gatilho da escassez. O outro que eu gosto muito de falar também é o gatilho da prova social. A prova social é exatamente aquele efeito manada, né? Por exemplo, se você vai, isso é clássico. Você está numa cidade, num lugar que você não conhece. Se você olha para um lado da rua, tem um restaurante lotado. É lógico que a gente não está falando dessa época de pandemia. Estou falando de uma época normal. Um restaurante lotado. Né? Ou uma loja que seja, qualquer coisa. Um estabelecimento que esteja com bastante pessoas lá interessadas em comprar. E o outro, do outro lado da rua, que na sua visão, são muito parecidos, mas o outro está vazio. Para onde que você vai? Responde para mim. Eu vou entrar no cheio. Você vai entrar no cheio? Porque eu vou achar que a comida é melhor.
né? Claro, isso é um gatilho que o seu cérebro utiliza, é um atalho para tomar decisão. Você não precisa ficar pensando e questionando. Você vai pela prova social. Se todo mundo está escolhendo aquele ali, é sinal que aquele ali é melhor, né? E aí dentro do restaurante você entra e vai lá pegar o menu, não conhece ainda, vê ali pratos mais pedidos, o mais vendido. Aí você vai qual? No mais vendido. Porque é o que todo mundo compra. Então você quer fazer parte daquilo. Você economiza o seu cérebro, economiza para tomada de decisão, economiza energia. Então você vai no mais pedido. E isso é uma técnica muito utilizada em restaurante, justamente não só realmente muitas vezes nem é o que é mais pedido, mas é o que é mais interessante ser vendido naquele momento. Às vezes é o que dá uma margem maior, né? Então, se ele não era o mais pedido, imediatamente ele passa a ser o mais pedido, né? Até Uhum. alguns sites de faculdade, você vê assim, os 10 mais vendidos. Aí você vai nos 10 mais vendidos. Por quê? Você quer, a prova social já está te fazendo esse favor aí de te economizar a energia do seu cérebro, né? O que eu acho bastante interessante, aquela propaganda da Havaianas, né? Havaianas todo mundo usa. É exatamente um exemplo clássico aí do gatilho mental da prova social. Primeiro, quem disse que todo mundo usa, né? Mas se todo mundo usa, eu quero usar isso também. Então, né? Todo mundo usa, eu quero usar essa Havaiana também, esse produto que todo mundo quer, todo mundo utilizado. O que eu acho que é legal você fazer na prática para que isso seja efetivo na sua venda, na sua empresa? Como que você pode utilizar essa prova social? Com depoimentos de pessoas, com logos das empresas que você já trabalhou, já treinou, né, para uma empresa de treinamento, por exemplo, com depoimentos dos seus clientes, inclusive com pessoas usando o seu produto ou serviço nas suas redes sociais, né? E falar disso também. Você muitas vezes no atendimento você pode citar as suas experiências anteriores e citar pessoas que comprovam a qualidade do que você está oferecendo. Então, assim, de forma prática, é muito fácil você utilizar essa questão do gatilho do efeito manada, né? Que todo mundo vai para onde está indo todo mundo. Depois eu vou te mandar um vídeo, a gente até pode colocar no Instagram, que em relação a esse gatilho mental, que é bastante interessante. E o outro é realmente aquele que eu falei com você, que a gente estava comentando, que eu achei interessante agora a gente falar sobre ele, que é o gatilho da afinidade. As pessoas gostam de comprar com quem elas criam essa conexão, com quem elas criam essa afinidade. Então é interessante que você crie essa conexão com o seu cliente, independente do segmento que você atua. Se você atua no segmento de treinamento, de serviço, de produtos, de atacado, de varejo, independente disso, você criar conexão com os seus clientes vai fazer diferença entre ele no processo de decisão dele, entre ele comprar com você e comprar com o seu concorrente. Então acaba que isso tudo a gente volta no mesmo ponto, né, Manu? De criar essa conexão, ter esse carinho, criar essa afinidade com o seu cliente, ter essa troca, ouvir na essência. Então acaba que a gente, com todos os gatilhos, com todas as técnicas utilizadas, no final das contas a gente sempre chega no mesmo ponto, que é as técnicas puramente, elas são eficientes sim até um certo ponto, mas quando a gente coloca o nosso ser, né, a nossa alma, o nosso carinho, o nosso esforço para realmente atender a necessidade desse cliente, a gente tende a converter muito mais naturalmente as vendas, porque você não está só utilizando de uma técnica, você está realmente entendendo a necessidade e querendo, e se importando com o seu cliente, né? Ouvindo e se importando e atendendo as necessidades dele. E isso acho que a gente explica muito isso no curso, né? Sim, A sim. maneira como você vai utilizar isso, não é só uma Uhum. técnica, né? É a humanização dessa técnica. Porque você falou Exatamente. sobre a afinidade, sobre você criar afinidade com o seu cliente. Nem sempre você consegue criar essa afinidade. Então não adianta você dizer, eu vi que eu tenho que criar afinidade.
né? A gente estava se falando hoje e eu te falei que eu entrei numa loja uma vez, comprei um casaco e a vendedora, que não tinha absolutamente nada a ver comigo, assim, totalmente o oposto de mim, eu já estava pagando e ela disse: Ah, eu peguei um casaco desse para mim. A Excesso de minha reação informação. foi. E eu olhei e falei: Excesso de E eu informação. pensei: Mas ela Poxa, não criou, eu vou sair não na rua com criou o uma mesmo casaco que conexão com ela. você. Ela não Foi uma criou essa péssima conexão. conexão. Não criou essa conexão e depois ela ainda quase perdeu a venda, porque você não tinha se conectado com ela, Exatamente. você não tinha se identificado com ela, então ela podia não ter falado nada, já que ela não teve essa criação. Então, isso realmente você precisa ter esse cuidado. Primeiro, você criar uma conexão com a pessoa, né? Não é uma criar uma, ser chato, contar sua vida para a pessoa, querer saber tudo da vida da pessoa, mas ouvir realmente o seu cliente, criar essa intimidade, né? Não uma intimidade muito profunda, mas essa intimidade de você ter uma troca verdadeira com o seu cliente, se importando com o que ele quer. Porque se você não cria uma conexão, você fala isso com o seu cliente, mas aí você é capaz de vender. É mais fácil você perder a venda do que você agregar valor à sua venda. Concorda? Com certeza. Essa ela quase perdeu. A minha mãe me olhou e falou: Achei que você fosse entregar o casaco. Pois é, gente. Por isso que assim, esse treinamento que a gente faz, desse alinhamento das técnicas, porque técnicas, pura e simplesmente, você pega na internet, joga no Google e você tem todas as técnicas, né? Então, esse treinamento que ele tem de diferencial é exatamente isso: é você conseguir unir as técnicas ao feeling e ao treinamento de como você fazer isso realmente funcionar, né? Então, isso que é bem interessante a gente levar em consideração e deixar essa mensagem para as pessoas que estão aqui com a gente, que realmente isso vai fazer toda a diferença entre você fazer uma venda ou perder a sua venda. Eu estou buscando aqui o comentário da Paula. Ela respondeu que os clientes chegam, só perguntam o preço e eu tento fazer o cliente saber o nome. Tento trazer o cliente para saber o nome, dar boas-vindas e estar disponível se precisar. Paula, vou te dar uma dica de ouro para sua vida. Não coloque preço no seu produto, coloque valor, porque assim você vai trazer o cliente para você. Quando você coloca valor, você não tem concorrente, entendeu? Assim, o preço você gera concorrência, porque aí o seu vizinho está com valor, com um preço abaixo do que o seu. Se é a mesma coisa, então o seu cliente vai comprar no seu vizinho. Mas quando você coloca valor na sua peça, é totalmente diferente. O E cliente sabe que entende que. Pode falar. Não, sabe o que é muito legal também, Manu? Por isso que eu sempre falo, primeira coisa, você precisa entender muito bem do produto que você está vendendo, para você saber qual é o seu diferencial. E outra coisa é que as pessoas sempre, até um gatilho mental da razão, do porquê que ela, de você estar vendendo aquilo, do porquê que ela compraria com você. Então, sempre entender do porquê que você está ali, por que você está vendendo. Isso faz com que a diferença do seu cliente virar as costas e ir comprar na sua concorrência. Ele entendeu o seu motivo de estar ali, do motivo dessa peça, de como ela é feita, qual é o material. Então, assim, entenda do seu produto para você não falar, Paula, somente do preço que ela custa, do valor que ela custa, né? Do preço. Falar realmente isso, agrega valor ao seu produto. Pensa como que você pode agregar valor na sua venda, na experiência total do cliente. Porque venda pura e simplesmente, o cliente não vai lá só para pegar a peça e sair. Ele precisa da experiência como um todo. E precisa, quanto mais você for autoridade nesse assunto, como vendedora e como especialista do produto que você vende, mais fácil vai ficar a sua venda. Mais você vai conseguir agregar valor e dar motivos para a pessoa comprar de você. E o método da sustentabilidade, ele falou ali que queria contratar a gente. Depois a gente pensa, né, Isa, se a gente conversa Vou com ele pensar no ou seu não. caso, tá? Vou pensar. Talvez, Pensa. né? Faz uma proposta. De repente a gente criar um rapport, talvez, né? A gente consiga Não é? Quem fazer sabe? isso, Quem né? sabe a gente resolve. Gente, vai acabar, falta um minuto só. Isis, o que você tem para fechar aí de dica? Ou quer falar sobre o curso mais um pouco?
Não, eu acho que a gente falou muito bem sobre como fazer com que as pessoas se encantem pelo seu produto, né? Então, que isso fique bem, que isso seja intrínseco em você, né? Que vocês interiorizem isso, de que realmente a venda com alma, né? Tudo que você faz com o seu corpo inteiro, com a sua alma, ela é muito mais bem feita, né? A técnica de venda, ela não é nada quando ela não se ela não for alinhada com os seus valores, com os valores da empresa, com os valores do seu cliente. Então, escute o seu cliente, entenda as reais necessidades dele e com certeza nesse curso você vai aprender a desenvolver muito mais essas suas técnicas, tanto as técnicas de vendas, como alinhar isso com os seus próprios valores. Isso aí. Gente, alma Obrigada, é gente. tudo. Alma é minha palavra preferida da vida. Muito obrigada.